sócia fundadora da Romagnol Advogados e hoje nós vamos dar continuidade a uma série de vídeos sobre bem de família. Hoje nós vamos trabalhar as hipóteses em que o bem de família não guarda dessa proteção legal, em que o bem de família ele pode ser penhorado pelo devedor. A primeira hipótese que nós temos é quando o próprio devedor ele utiliza algum crédito no mercado para adquirir o imóvel residencial ou para construir a própria residência. Nesses casos, o imóvel bem de família ele não vai estar blindado pela proteção legal e o credor vai poder sim lançar mão deste imóvel para satisfazer a sua dívida. Outras hipóteses que nós temos, por exemplo, a do devedor que deixa, por exemplo, dívida proveniente dos próprios impostos ou dívidas provenientes do próprio imóvel, dívida com condomínio, dívida com IPTU, enfim, essas dívidas elas poderão sim ser executadas e aquele bem vai poder ser levado a leilão para a satisfação dessas dívidas. Outra hipótese também, que é uma exceção à lei que protege o bem de família, é a hipótese da dívida alimentar. Nesses casos de pagamento de pensão alimentícia, o devedor de pensão alimentícia ele não vai ter o benefício da impenhorabilidade do imóvel em que ele reside. Esse imóvel ele vai poder sim ser penhorado para satisfação daquele crédito alimentar. Nós temos outras situações, por exemplo, do trabalhador que trabalha no próprio imóvel. Esse trabalhador ele tem direito a penhorar o imóvel ali onde ele trabalhou para satisfazer esse crédito. Como nós estamos falando aqui de direitos que se contrapõem, direitos que são direitos constitucionais, né? Nós temos aqui o direito à moradia e nós temos o direito ao alimento, né? Por quê? Porque a verba trabalhista ela tem sim um caráter alimentar. Em função desse caráter alimentar da verba, ela vai poder sim lançar mão e proceder à penhora daquele imóvel para satisfazer aquele crédito. Outra hipótese que nós temos em que o devedor não vai poder utilizar da impenhorabilidade do bem de família é naquele caso em que esse devedor foi condenado a uma sentença penal ao pagamento de indenização à vítima. Nesses casos, o devedor não vai poder fazer jus à impenhorabilidade do imóvel residencial dele. Nesse caso, o imóvel vai poder ser penhorado sim. Outra hipótese que nós temos é nos casos em que o imóvel é objeto de ressarcimento ou alguma outra questão, perdimento e uma série de tantos fatores. Então, sempre que o imóvel for produto do crime ou que houver concorrência daquele imóvel em relação à indenização devida à vítima, ele vai perder o imóvel e esse imóvel vai poder ser vendido para poder quitar a dívida. Uma discussão hoje bem recente é como é que fica a posição do fiador. O fiador perde ou não perde? Essa situação é uma situação, ao meu ver, bastante absurda. Por quê? Porque nós temos a situação seguinte: o devedor no contrato de locação, o locatário, ele não perde o imóvel dele. Então, se o locatário locou o imóvel, não pagou e ele dispõe de um imóvel residencial, ele não vai perder o imóvel dele para que aquele crédito seja quitado. Mas aquele que é fiador, ele vai perder. Isso é um absurdo, porque o próprio devedor não perde, mas o fiador, na qualidade de fiador, ele perde o bem que ele tem. Então, o fiador afiança, por isso que, se você pensa em ser fiador, pense 2 vezes, 3, quantas forem necessárias. Por quê? Porque o devedor pode não perder a casa dele, mas você corre um risco sério de perder a sua para a quitação daquela dívida. Essa discussão hoje, ela já está lá no STJ, já está uma discussão bastante ampliada. Acredito que deve pacificar e tem uma tendência a mudar esse entendimento, mas por hora ainda não houve pacificação da matéria. Outra questão, outra situação que é a última hipótese, é aquela em que o devedor de má-fé, ele transfere, já sabendo que ele não tem condição de saldar todas as suas dívidas, o que ele faz? Ele adquire um imóvel residencial de maior valor e passa a residir ali. Quando o devedor procede dessa forma, ele não vai dispor desse benefício também do bem de família. Ele vai, na verdade, ter o imóvel dele penhorado e esse imóvel vai sim poder ser levado a leilão para satisfação dessa dívida. Essas são, portanto, as hipóteses em que a impenhorabilidade do bem de família ela não será aplicável. Elas estão previstas ali no artigo 3º e no artigo 4º da Lei 8.009 de 1990.